Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana aqui no canal. Lembrando que essa leitura é realizada com auxílio de cartas de tarô e ela é realizada de forma intuitiva, ou seja, ela pode ressoar com você ou não. Vamos começar? A primeira carta que eu peguei foi o Valete de Paus. E essa carta vem trazendo pra gente a ideia de deixar a nossa curiosidade nos guiar para novos horizontes. Então é uma carta que tem muita iniciativa, principalmente de novos projetos, sejam eles no trabalho, na família, materiais, mentais, projetos novos que você talvez estava deixando ali de ladinho e que a partir de agora você pode colocar uma boa energia neles, que eles vão realmente começar a fluir para você. Então, essas novas ideias vão trazer um certo entusiasmo para a gente essa semana. Mas a torre já vem caindo também para a gente, dizendo que a gente precisa abrir espaço para essas novas estruturas serem construídas. Então, a gente precisa quebrar algo para construir algo melhor. Então, talvez para algumas pessoas vai ser uma mudança mais súbita, talvez alguma sensação de tá realmente um choque, uma preocupação, mas não se preocupa. Isso é uma forma de você soltar o velho para o novo entrar. Então, realmente fazer uma ruptura para se libertar e colocar as energias novas no lugar que elas precisam ser colocadas e não construir esses novos planos e uma vida que já está ruindo. Então deixa ruir, deixa soltar e essas novas ideias elas vão semear para você plantar depois. Plantar? Não. Você vai semear para depois colher coisas boas. Porque às vezes as nossas ideias elas são muito boas, mas se a gente não tiver, às vezes é um estilo de vida, às vezes é o lugar que a gente está morando, trabalhando, ou até com as pessoas que a gente tem ao nosso redor, essa ideia ela não germina. Então a gente precisa realmente preparar a terra, preparar a nossa mente, o nosso físico, nosso físico ao redor e o nosso físico corpo, para justamente colocar essas ideias para prosperarem. E realmente o 10 de Copas vem confirmando isso, porque vai ser um caminho de realização, de valorização, principalmente emocional, vai ter muita paz, harmonia. Então, essa carta do 10 de Copas, ela fala muito sobre equilíbrio, harmonia e realização na vida pessoal e na vida familiar. Então, para algumas pessoas, a gente pode até falar que a torre ela está quebrando padrões familiares, crenças limitantes, que vão justamente fazer a gente compreender algumas situações que aconteceram na nossa família e aí sim perdoar, que é muito importante, perdoar tanto a si mesmo quanto a pessoa que sofreu por isso e não soube lidar com a situação. Ou você pode até auxiliar essa pessoa nessa situação. Mas a compreensão, o perdão é muito importante. E o 6 de espadas já vem dizendo que vamos ter transição, que vamos deixar para trás o que realmente não nos serve e seguir em frente com confiança, porque esse sim vai ser o nosso novo caminho. Então, a gente vai entrar numa jornada, num caminho de muito progresso, de muita superação, de mudança. Então, novamente, a carta dos 6 de espadas, ela já vincula com a torre, falando que vai ter mudança, que a gente precisa deixar o velho para trás, romper essas estruturas, para aí sim colocar as ideias e os planos em atividade. E a próxima carta é o enforcado, que vem dizendo para a gente ver as coisas de outros ângulos, que talvez a gente vai encontrar o que é necessário para a gente enfrentar a nossa dificuldade ou resolver o nosso problema. Então é uma carta justamente de perspectivas, de se render, de soltar
pensamentos, soltar questões materiais. Então a gente realmente vai precisar se libertar física e mentalmente, de talvez para alguns até seja um sacrifício fazer isso. Mas não se preocupa que vai ser muito bom. Então, vamos olhar de outros ângulos essa situação, porque toda situação que a gente vê, seja ela boa ou ruim, quando ela é boa é mais fácil de ver a coisa boa, né? Ai, que coisa boa, uma conquista. Mas quando ela é ruim, às vezes a gente tem que levar em consideração que as coisas ruins, elas estão ali para nos fazer entender, compreender algumas situações e amadurecer com elas, né? Então, isso é muito importante para a gente conseguir evoluir na nossa caminhada. Então, valorize também as coisas ruins, porque às vezes elas também vão ser um livramento de alguma coisa que a gente considera bom e nem é tão bom assim. A próxima carta é o 9 de paus, mas ela caiu ao contrário. Então, para algumas pessoas, ela vai estar fazendo sentido porque a gente está vulnerável nesse momento. E realmente, quando a gente tem que quebrar padrões, quebrar estruturas físicas, mentais, a gente fica inseguro se está fazendo a coisa certa, a gente se sente fraco por às vezes sentir que, nossa, como eu não tinha visto isso antes, ou como eu nunca tinha percebido essa pessoa fazendo isso, ou isso acontecendo em tal lugar. Então a gente vai se sentir vulnerável, cansado, mas não desista, porque realmente esse caminho ele é importante para ser passado, né? A gente precisa caminhar por ele, mas não ficar nele, sentar ali e ficar. É um caminho que a gente precisa passar para justamente ter a conclusão que a gente precisa ter desse assunto. Então, o mundo ele vem dizendo para a gente celebrar essas conquistas, esses novos começos. Então, é uma carta de muita realização. Assim como o 10 de copas estava falando da realização familiar e pessoal, essa carta ela vem trazendo uma realização mais global. Pode ser financeira, pode ser material, pode ser também mental, mas vai concluir alguma coisa essa semana e você vai ter certeza que está caminhando para um novo começo, para coisas muito melhores. O Cavaleiro de Paus já vem dizendo para a gente ir com confiança, muita confiança, mas sempre cuidar com que o entusiasmo que a gente tem de estar realmente iniciando alguma coisa ou justamente vencendo algum desafio nos torna impulsivo, porque a confiança é demais. Então, vamos equilibrar essa impulsividade, mas não deixa de agir com a confiança, com a ousadia, porque se a gente novamente ficar sem essa sensação de força, de coragem, a gente fica estagnado. Então, utilize essa energia para o bem, mas olhe para todos os lados. Crie suas estratégias, tá bem? E principalmente, crie suas estratégias, o eremita, mandando a gente refletir. O eremita, ele diz assim, reserva um tempo para refletir e se conectar consigo mesmo. Então, justamente, reflita com sabedoria sobre o que está acontecendo, que isso vai ser uma lição muito mais abrangente do que simplesmente conquistar o que você está conquistando, tá bem? Então, a mensagem de hoje, ela tá bem conectada. Ela tá justamente dizendo para a gente ter essa nova ideia, quebrar os padrões, vai ter uma certa tranquilidade, harmonia pessoal e familiar. E aí sim a gente vai fazer uma transição, deixar o velho para trás e buscar o novo com confiança. Talvez alguns vão ter alguns sacrifícios, sejam eles financeiros, estruturais da vida ou pessoais, soltar algumas pessoas que não fazem mais sentido, mas que a gente vai se sentir um pouco vulnerável, inseguro, mas não tenha medo, porque a gente vai realmente concluir essa situação e com entusiasmo a gente vai
conseguir amadurecer o que precisa ser amadurecido e conquistar o que precisa ser conquistado e que é nosso por direito. Essa foi a mensagem da semana. Espero que ela tenha ressoado com vocês. Se fez sentido, comenta aqui embaixo e também compartilhe com quem também vai fazer sentido, ou você acha que faz sentido e que vai gostar aqui dos assuntos do canal. Até a próxima semana!